estamos encerrando hoje, dando uma pausa hoje no Sermão do Monte, e o Ramon me confiou, falou, vá lá e encerra hoje. E eu sou grato a Deus também pela vida do pastor Ramon, por ter me dado essa oportunidade, e a Deus, tá? Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se eu sou um pouquinho diferente do Ramon, eu não vou tomar café, mas... Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se você quiser ficar de pé, pode ficar à vontade, se não, pode ficar se assentado mesmo. Vamos ler? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Repita comigo, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Esse versículo, essa parábola de Jesus, é uma das mais significativas, porque aqui Jesus ele estava encerrando um dos seus principais sermões, que é o Sermão do Monte, a qual estamos aprendendo ele há alguns meses. E nessa passagem, Jesus traz uma poderosa ilustração de duas construções, que tinha praticamente a mesma estrutura, porém, a diferença estava sobre em que elas estavam firmadas, no que elas estavam constituídas os seus fundamentos. E aqui eu trago qual que é a importância de um fundamento na sua construção. Em termos físicos, um bom fundamento garante estabilidade e durabilidade da estrutura. Pode repetir comigo? Estabilidade e durabilidade. Então, é para isso que serve o alicerce, para isso que serve o fundamento da construção, para garantir estabilidade e durabilidade. Espiritualmente falando, o fundamento, ele representa os princípios e valores, os quais construímos as nossas vidas para que possamos ter estabilidade e durabilidade. Então, ou seja, Jesus está nos ensinando a afirmar a nossa vida sobre Ele, a praticar os seus ensinamentos, para que possamos ter estabilidade e durabilidade. E há um empresário que diz uma frase que a estabilidade ela não existe. Em algumas palestras que ele dá, ele alega que não há nada seguro nessa vida. Porém, neste texto, Jesus garante que ele é a estabilidade e a durabilidade na qual nós precisamos. E como que a gente faz com que Jesus seja esse nosso alicerce, esse nosso fundamento, aplicando os seus ensinamentos que ele sempre nos mostra. Aqui a parábola ela não categoriza o homem como bom ou mal, como gentil ou como cristão. Aqui, todos os dois estavam assentados, ouvindo Jesus, todos os dois homens estavam no mesmo ambiente, porém, a diferença é que um tomou uma decisão de praticar o que ele escutou de Jesus, e o outro decidiu não praticar. Então, ou seja, aqui a decisão de um construtor definiu o seu destino. Então, repita comigo, decisão define destino. Então, a decisão que você toma hoje, ao ouvir a palavra, vai definir o que você vai viver amanhã. Então, se você decide não praticar a palavra de Jesus, amanhã
já está descrito, vai ser grande a nossa queda. Mas, se a gente decide hoje aplicar e praticar tudo que Jesus nos ensinou, a gente vai conseguir estabilidade e durabilidade. Isso aqui nos leva a entender que aqui dentro a gente não consegue praticar o que é ensinado. Às vezes temos 20 anos de crente, 15 anos de evangelho, mas ainda não conseguimos praticar o que Jesus realmente fala para a gente poder fazer. E a Casa de Paz, ela tem um slogan que é: somos a igreja de segunda. Isso traz também que aqui dentro a gente não consegue praticar, nós temos que ir lá fora praticar o que é ali ensinado. E aqui no versículo 25 diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Aqui nesse verso, Jesus está dizendo que as lutas vão vir para todos. O vento ele vai soprar para todos. Mas o que vai nos diferenciar é em que estamos firmados. Lá na segunda-feira, quando a tentação bater na nossa porta, quando o vento soprar, quando a tempestade vier, é aí que a gente vai ver em que nós estamos firmados, em que o nosso coração está firmado. E aqui Jesus ele sempre deixa claro que nós devemos estar sempre preparados para quando esse dia vier. E essa preparação é praticando os ensinamentos de Jesus. Em Josué, capítulo 1, versículo 6, diz: seja forte e corajoso aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso e cuidado, para obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvia dela nem para a esquerda e nem para a direita, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, Deus deu uma missão e falou: não vai ser fácil, vai ser difícil, mas seja forte e corajoso. E aqui Jesus, ele deixa claro que tudo vai vir, tudo vai passar, mas se estamos firmados com Jesus, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ficar firme. E no capítulo 16, do verso 33 do Evangelho de João, diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus ele deixou um passo a passo para a gente seguir, para a gente também vencer o mundo. Jesus deixou um passo a passo onde a gente, aplicando os seus ensinamentos e praticando, a gente vai conseguir. E aqui a gente percebe que Jesus sempre deixou claro que os tempos difíceis virão, mas sim, o que vai nos diferenciar é como a gente vai se comportar perante essas crises. E aqui nessa parábola a gente vê que tem dois lados. O primeiro lado de quem escutou Jesus e praticou seus ensinamentos, e do outro quem escutou Jesus e decidiu não praticar. Só que na maioria das vezes a gente é o segundo exemplo. A gente escuta Jesus, a gente está aqui no ambiente, lê a palavra, pratica a palavra, só que chega no dia a gente não faz nada do que foi ensinado. E sempre, na maioria das vezes, a gente é esse tipo de pessoa. É como você vai no Ramon e pede um conselho espiritual para ele, e só que às vezes tudo que ele fala, no seu pensamento você fala: eu já sei disso. Porém você não aplica. É por isso que você não sai dessa situação. É por isso que a gente não sai disso, porque a gente não aplica o que é ensinado. E aqui Jesus fala: se você escutar minhas palavras e praticar, você não vai cair. Mas se você escutar e não praticar, vai ser grande a sua queda. E aqui eu vou trazer dois exemplos sobre fundamentos que não são duráveis e que não são estáveis. Porque a estrutura, o alicerce, ele serve para que a gente tenha estabilidade e durabilidade. E o primeiro fundamento que não é durável e que a maioria de nós sempre quer construir a nossa vida à base dele é o dinheiro. Posso ouvir um glória a Deus? O primeiro fundamento que a gente sempre coloca a nossa vida sobre é o dinheiro. E acredito aqui que muitas pessoas já passou na cabeça e falou:
se eu ganhasse 10 mil reais hoje, todos os meus problemas seriam resolvidos. Quem aqui nunca fez plano com o prêmio da Mega Sena? A gente sempre pensou, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou achando que o dinheiro vai resolver os nossos problemas. Só que a gente só está focando naquilo que não é nada. Porque hoje você tem um dinheiro, mas amanhã ele acaba. E se ele acabar, em que a sua vida está firmada? Em Provérbios, capítulo 23, verso 5, diz: porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza criará asas e voará aos céus como águia. Ou seja, hoje você tem dinheiro, mas amanhã você não tem. E se acabar, e aí? O dinheiro, ele é passageiro. Ele acaba, ele passa. E quando a crise financeira vier e você não tiver mais nada, qual que vai ser a sua reação? Tem um estudo realizado pela OMS que diz que o Brasil é o quarto país latino-americano com maior crescimento no número de suicídios. Isso diretamente ligado a causas financeiras. Então, quando nós construímos as nossas vidas à base do dinheiro, quando ele acaba, a gente se mata, a gente entra em extrema depressão, e a gente crer que o dinheiro vai ser a resolução dos nossos problemas, sendo que não é. Porque também em Mateus, capítulo 6, verso 19, diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quando o nosso coração ele está fixo no dinheiro, a gente vive nessa constante ansiedade de querer mais e procurar mais, achando que o dinheiro vai ser a única solução, sendo que a única solução para os nossos problemas é o dinheiro. Na verdade, a única solução para os nossos problemas é Jesus, amém? Uau! E às vezes nós pensamos que, eu vou contar um exemplo de uma passagem que está em Atos, capítulo 3, verso 2, se você quiser abrir, pode abrir, onde uma pessoa achou que o dinheiro era a solução, sendo que Jesus era a solução. Diz assim, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias e colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, ele pediu dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós, disse Pedro. E o homem fixou o olhar neles e, esperando receber alguma esmola, Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem ia todos os dias na porta do templo para pedir dinheiro. Então, todos os dias ele estava atrás do dinheiro, achando que o dinheiro ia resolver os seus problemas, sendo que o que vai resolver os nossos problemas é Jesus. E aquele homem, ele achou que ele estava correndo atrás do dinheiro e achando que o dinheiro ia resolver os problemas, sendo que Jesus. Mas o que acontece quando a gente corre atrás demais do dinheiro? Na primeira carta aos Timóteo, no capítulo 6, verso 9, fala um pouco sobre isso. O que acontece quando a gente corre atrás demais do dinheiro? Diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. Ou seja, essa busca por dinheiro insensata, ela acaba nos deixando na ruína e na tormenta. E não é só os que são cristãos, mas até os cristãos que perdem a fé por causa do dinheiro. Sendo que o nosso único olhar deve ser em Jesus, porque Jesus, ele há de suprir todas as nossas necessidades.
Em Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Ou seja, não precisa se preocupar, não precisa se fixar no dinheiro, porque o dinheiro não dura, mas Jesus, ele é durável, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Só que, às vezes, a gente não coloca nossa vida, a gente não constrói nossa vida à base do dinheiro. Às vezes a gente coloca pessoas como nosso principal fundamento. E quando a gente coloca pessoas como nossa base principal, nosso alicerce, estamos construindo uma base no que é instável. Porque as pessoas, elas são instáveis. Porque todos nós temos falhas. Todos nós cometemos erros. E se a gente depende da outra pessoa para ter felicidade, a gente fica vulnerável às suas falhas e às suas imperfeições. E isso nos leva a decepções, mágoas, quando as pessoas inevitavelmente mudam. Então, quando a gente constrói nossa base em pessoas, a gente fica aberto a pessoa, depender da pessoa para que a gente seja feliz, para que a gente possa seguir o caminho, sendo que Jesus deve ser o nosso único foco. Por quê? Porque as pessoas, elas são passageiras. Os relacionamentos, eles terminam. As pessoas, elas mudam, elas se afastam. E algumas até mesmo morrem. E se isso acontecer, como que vai ficar a sua vida? Se seu namorado terminar com você hoje, como que vai ser sua vida? Vai falar: não, acabou minha vida, eu não faço mais nada. Se seu marido ou se sua mulher te deixar hoje, e se sua vida estiver firmado nele, o que você vai fazer? Se seu familiar morrer hoje, a sua mãe ou seu filho, independente do que for, o que você vai fazer? Não estou dizendo que a gente não ame nossos entes, sim, mas nossa vida não deve estar ao redor disso, não deve ser construída à base disso. Mas devemos construir a base da nossa vida em Jesus. Por quê? Porque ao contrário das pessoas, Jesus, ele é imutável. Jesus, ele não muda. Independente do que a gente fizer, Jesus, ele não muda. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então não importa o que você faça, ele nunca vai mudar com você. Não importa o que você diga, ele nunca vai mudar com você. E está aqui um exemplo da instabilidade humana, que é o Ramon. De certa forma, ele tem um carinho por mim, como tem por outras pessoas, e certamente ele me ama. Mas se eu pegar agora e for lá atrás, arranhar o carro dele todo, furar os pneus, quebrar o para-brisa dele, depois eu ir lá no Tiago, bater no Tiago, chegar na frente do Ramon e dar 2 tapas na cara dele, acho que eu não chegaria nem no Tiago, eu já estava morto no carro ali. Esse mesmo amor que ele sente por mim, em menos de 2 segundos, se transformaria em um ódio. Onde que a única coisa que ele ia pensar é: eu vou matar esse menino. Mas ao contrário das pessoas, Jesus, ele é imutável. Por quê? Porque todos os dias a gente dá um tapa na cara de Jesus e mesmo assim ele nunca muda com você. Essa foi pesada. Uau! Uau! Todas as vezes que a gente nega o nome de Jesus, a gente está dando um tapa na cara dele. Todas as vezes que a gente se envergonha de Jesus, a gente está dando um tapa na cara dele. Toda vez que a gente peca, a gente está dando um tapa na cara de Jesus, mas ele nunca mudou com você. Toda vez que você dá o tapa na cara de Jesus, ele vira o outro lado e ainda te dá um abraço falando: eu ainda te amo. Então, ao contrário de pessoas, Jesus, ele é imutável. Diga: Jesus, ele é imutável. Jesus, ele é perfeito, porque ele nunca vai nos decepcionar. Em 1 Pedro, capítulo 22, diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Então Jesus, ele é perfeito e sem pecado e ele nunca vai te decepcionar. Jesus é aquele amigo que você pode confiar plenamente, que ele não vai te virar as costas. Quando você contar algo bom para ele, ele não vai ficar com inveja. Quando você falar alguma coisa com ele no seu momento de crise, ele não vai abrir a boca e vai te decepcionar. Porque é isso que as pessoas fazem. Às vezes as pessoas nos decepcionam e a gente acaba saindo magoado, mas Jesus, ele não decepciona. Jesus, ele também nunca vai te abandonar. Às vezes o seu amigo, seu parente, eles podem te abandonar no momento de crise, mas Jesus, ele sempre vai estar conosco. E isso está escrito em Mateus capítulo 28, 20, e diz assim, ó: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, ele está sempre presente com a gente. Então não importa o que acontecer, ele não vai te decepcionar. Não importa o que acontecer, ele não vai te deixar desamparado. Não importa o que acontecer, ele nunca vai mudar com você. E não importa o que acontecer, ele nunca vai te abandonar. Porque Jesus, ele é perfeito. E é por isso que devemos construir a nossa vida sobre ele. E construir a vida sobre Jesus quer dizer que nós devemos aplicar e praticar todos os seus ensinamentos. Em Efésios, capítulo 2, verso 20, Jesus é descrito como pedra angular, que diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu quero te trazer o que é a pedra angular. A pedra angular na construção de um edifício, ele é a base sólida que a estrutura necessita para conseguir chegar à altura programada e sem cair. Então, construir a nossa vida em Jesus quer dizer que nós vamos chegar na altura que ele programou para a gente, só que nós não vamos cair. Ao contrário do dinheiro, se a gente for correr atrás do dinheiro, a gente alcança, só que a gente cai. E o texto descreve que é grande a queda. Mas quando colocamos Jesus como a nossa pedra angular, a gente chega à altura programada e sem cair. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim, ó: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Jesus Cristo. Então, construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo é praticar os seus ensinamentos e viver de acordo com a sua vontade. Por isso que em Mateus capítulo 7, verso 24, que nós lemos, diz: todo aquele que escuta essas palavras e as pratica. Aqui está todo aquele, não é só nós que estamos aqui, mas todos que escutam a palavra devem praticar e aplicar todos os seus ensinamentos. Então não basta a gente ouvir, devemos praticar na nossa vida diária. E aqui a gente pensa, mas ok, como nós devemos praticar? Como que a gente deve construir a vida em Jesus e ter ele como nosso principal fundamento? Ao longo da vida de Jesus, ele deixou um passo a passo para a gente seguir sobre como devemos construir a nossa vida e como nós devemos aplicar. Então Jesus deixa um passo a passo, que é descrito também em Mateus, capítulo 5, versículo 3, verso 12, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de corações, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, quando por minha causa vos injuriares. Como que a gente pratica isso em nosso dia? Cultivando a humildade, reconhecendo a nossa dependência em Deus, mostrando misericórdia, buscando justiça, manter um coração puro e promovendo a paz e sendo resiliente diante da perseguição. Jesus também descreve em Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16, diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu.
Como que a gente pratica isso no nosso dia a dia, influenciando positivamente o mundo através das nossas ações e vivendo para que os outros possam ver a diferença de Jesus em nós. Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20 diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, mas eu não vim para revogar, mas sim para cumprir. Como que a gente pratica isso no nosso dia a dia, para ter Jesus como nosso fundamento, honrando e obedecendo os mandamentos de Deus e compreendendo que Jesus, ele veio para aperfeiçoar e cumprir a lei. Em Mateus, capítulo 5, ao 21, ao 26 diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Como que a gente pratica e constrói a nossa vida com base em Jesus? Devemos controlar a nossa raiva, e buscando reconciliar de forma rápida com aquele que temos conflito e evitando o ressentimento. Mateus capítulo 5, verso de 27 ao 30 diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Como que a gente pratica isso em nosso dia? Mantendo a pureza no nosso pensamento e evitando situações que nos levam a esse tipo de pecado. Mateus capítulo 5, verso 31 ao 32 diz: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Todo aquele que se divorciar de uma mulher, exceto por causa de infidelidade, faz com que ela cometa adultério. Como que a gente pratica isso em nosso dia? Respeitando o compromisso matrimonial, trabalhando na resolução desses conflitos e considerando o divórcio apenas como o último recurso. Mateus capítulo 33 ao 37, capítulo 5, versículo 33 ao 37 diz: de modo algum jureis, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Como nós devemos aplicar para que Jesus seja o nosso centro, seja o nosso fundamento, sendo uma pessoa de palavra, honrando nossos compromissos e sendo confiável, independente ou não de juramento. Em Mateus capítulo 5, verso 38 ao 42 diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Como que a gente pratica isso para que Jesus seja o nosso fundamento, evitando a vingança, mostrando misericórdia e respondendo o mal com bondade? Em Mateus capítulo 5, verso 43 ao 48 diz: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus seja o nosso fundamento, demonstrando o amor pelos nossos inimigos e buscando refletir o amor de Deus em nós. Em Mateus capítulo 6, verso 1 ao 4 diz: guardai-vos vós de exercer a vossa justiça diante dos homens, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Como que a gente pratica isso? Realizando esses atos de caridade de forma discreta, buscando apenas a aprovação em Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 5 ao 15 diz: e quando orardes, não serei como os hipócritas. Ore assim: Pai nosso que estás no céu. Como que a gente pratica isso? Para que possamos ter Jesus como nosso fundamento, orando com sinceridade, em simplicidade, usando o Pai nosso como modelo das nossas orações. Em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Lava o seu rosto, para que não mostre aos homens que jejuas. Como que a gente pratica isso? Para ter Jesus como nosso fundamento, devemos jejuar de forma discreta, buscando o foco em Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 19 ao 21 diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, ajuntai tesouros no céu. Como que a gente pratica isso? Para ter Jesus como nosso fundamento, priorizando os valores, não priorizando os valores materiais, mas sim os que têm valores eternos, investindo em ações que nos levam a receber tesouros no céu. Em Mateus capítulo 6, verso 22 ao 23 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Como que a gente pratica? Para que Jesus seja o nosso fundamento, mantendo o foco nas coisas boas,
e evitando a contaminação do nosso coração e da nossa mente. Em Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus seja o nosso principal fundamento, fazendo de Deus a nossa prioridade suprema, evitando essa idolatria a riquezas. Em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus seja o nosso principal fundamento, confiando em Deus em primeiro lugar, para promover todas as nossas necessidades, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 7, verso 1 ao 6 diz: não julgueis, para que não sejais julgados, tira primeiro a trave do seu olho. Como que a gente pratica isso? Para que possamos ter Jesus como nossa principal prioridade, evitando julgar as pessoas hipocritamente. Antes de julgar o outro, vemos primeiro o nosso erro, para depois poder falar do próximo. Em Mateus capítulo 7, versículo 11 diz: pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta e abre-se-vos-á. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus seja a nossa principal prioridade, sendo persistente na oração e confiando que Jesus é a nossa principal necessidade. Em Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis também a eles. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus seja o nosso alicerce, tratando os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratado, buscando o amor de Jesus, buscando empatia e exercer a bondade. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz: entrai pela porta estreita, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus, Lucas, seja o nosso principal fundamento, escolhendo seguir o caminho de Cristo, mesmo que seja o mais difícil. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Como a gente pratica isso? Para que Jesus, Braia, seja o nosso principal fundamento, a gente deve avaliar os nossos líderes pelos seus ensinamentos e pelos seus frutos. Fica de pé, por favor. Já estamos encerrando, fica de pé. Tem mais algumas aplicações, mas eu quero que você fique de pé para a gente já poder encerrar. Porque em Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer a vontade do meu Pai. Como que a gente pratica isso? Para que Jesus seja o nosso principal fundamento, vivendo de acordo com a vontade de Deus, demonstrando a nossa fé através da obediência em Jesus. E em Mateus capítulo 7, verso 24 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, soprou os rios, veio a tentação, veio tudo, mas nós estamos firmados em Jesus, que é o nosso principal alicerce. Então nós devemos aplicar nossos ensinamentos de Jesus em nossa vida diária, para que possamos ter estabilidade, em Jesus. Então, seguindo esse passo a passo, as lutas vão vir, a tempestade vai vir, o vento vai soprar, a tentação vai vir, mas nós estamos firmados em Jesus. Que é a nossa rocha. Nós estamos firmados em Jesus, que é o nosso fundamento.